Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos seguir em nossa peregrinação pelo deserto e encontrar um momento lindo da história quando Moisés pede a Deus que a glória de Deus seja revelada a ele. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Eu já estou aqui na boa companhia dos meus queridos amigos que estão conosco agora para o programa Lições da Bíblia. E também na sua companhia, muito obrigado. A sua companhia realmente é muito importante para nós, na realidade é essencial, porque esse programa é feito para abençoar vidas e a sua vida também está incluída nisso. Esse programa é feito em parceria com colegas que vêm aqui a cada temporada para compartilhar conosco temas profundos da Palavra de Deus. Nós buscamos pessoas de Deus, pessoas especiais e que tenham afinidade, não é, com o tema em destaque. Aqui nós temos, nessa bancada, 2 professores de teologia dos nossos seminários em nosso país. Temos também o pastor Luciano, que é um pastor administrador da igreja, atualmente atuando lá no estado do Espírito Santo, né? Mas eu vou apresentá-los especificamente mais uma vez. Aqui à minha esquerda, o pastor Luciano. Bem-vindo, amigo. Bom ter você aqui. Obrigado, pastor Vinícius. Uma alegria poder estar aqui com você. E aí, chegando no finalzinho, né, desse trimestre, foi uma grande bênção passar esse tempo aqui, estudando aí com os amigos, com você aqui. Muito legal. E aqui à minha direita, o pastor Esinaldo. Pastor Esinaldo, que é professor de teologia no NASP Engenheiro Coelho, professor de Antigo Testamento, né, Esinaldo? Isso mesmo. Pastor Vinícius, obrigado, né? Eu quero agradecer a recepção aqui na Novo Tempo, a estadia. Parece um discurso já de... Ainda temos uma semana, né? Uma semana ainda, né? E agradecer a companhia dos amigos também, que está sendo muito bom. Com certeza. E meu amigo, pastor Felipe Mazotti, bem-vindo, irmão, mais uma vez aqui. Você que é professor de Teologia, Antigo Testamento, lá na FAP, né? Faculdade Adventista do Paraná. Prazer é todo meu estar aqui com os irmãos, já próximo aí de 3 meses juntos, né? É uma bênção a gente poder chegar nesse estágio, né? E conversar um pouquinho sobre a glória de Deus hoje. Exato. Felipe, ora para a gente, por favor. Vamos orar. Grandioso Pai, eterno Deus, agradecemos-te, Senhor, pela tua eterna graça e misericórdias, meu Pai, renovadas sobre nós a cada dia. Nós pedimos, Senhor, que uma vez mais elas se renovem aqui, que o Senhor esteja conosco e que ao abrirmos a tua palavra, Senhor, possamos ter a nítida percepção dessa presença entre nós. Amém. Pedimos isso agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Felipe, na semana passada nós conversamos um pouco sobre a aliança que foi rompida, né, com a decisão do povo de Israel de erigir, não é, um altar ali no qual um bezerro de ouro, né, foi venerado, foi adorado ali por eles e as implicações disso, né? Então nós estamos ainda nesse contexto porque agora, de novo, temos a posição da intercessão de Moisés pelo povo e no aprofundamento do relacionamento de Moisés com Deus. Exatamente. A gente, na semana passada, conversava um pouquinho sobre essa luta toda do povo de Israel em meio à apostasia do bezerro de ouro. E nós vimos ali vários aspectos interessantes e informativos da história de Israel novamente acontecendo. Vimos, por exemplo, a tribo de Levi, que se levanta e se coloca a favor de Moisés, né? A família de Moisés, então, toma essa prerrogativa levítica, sacerdotal aqui, que até então aparentemente era dos primogênitos, né? E vemos que a partir daqui, na última oração, né, que a gente estudou na última semana, Moisés começa a pedir que Deus retorne a sua glória, que ele volte a estar novamente junto ao povo. Esse pedido é especial porque aparentemente o rompimento da aliança por intermédio dos israelitas ocasionou um problemão para eles, né? Eles agora tinha um problema sério. O bezerro dourado fez com que Deus aparentemente não tivesse mais a sua presença descrita ou manifestada entre eles como era anteriormente. Nós vimos e conversamos sobre isso, que a principal bênção era exatamente essa. Era a glória de Deus, a presença de Deus gloriosa dentre eles. Nós vemos essa
esse problema, em específico no capítulo 33, que a gente começamos a estudar no nosso guia na lição de número 12. No verso 1 ali do capítulo 33, nós começamos a ver esse problema. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito. Veja que a linguagem continua essa, o povo que você tirou. E vá para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, a Isaque e Jacó. Ou seja, eu falei com Abraão, Isaque e Jacó. Esse povo que você tirou, leva para lá, para a terra que eu jurei para eles, né? Eu darei a sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, amorreus, os heteus, fariseus, os heveus e jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. E aqui, esse parece ser o grande problema que a gente vai estudar aqui durante essa nossa discussão. Moisés se vê nesse paradoxo da presença de Deus, né? Deus falou que vai levá-lo, vai enviar o anjo adiante, o anjo vai limpar o caminho e vai colocá-los lá, mas ele diz: mas eu não vou mais estar no meio de vocês. O que isso significa é o problema que daqui para frente Moisés vai lidar com Deus. Como assim? O Senhor não vai com a gente mais? O Senhor não vai andar com a gente? O que significa isso? O Senhor não vai habitar no nosso meio? Como que é essa situação agora nossa como povo de Israel, né? E ele vai questionar a Deus do ponto de vista pessoal e questionar a Deus do ponto de vista coletivo, né? O que significa para o povo e o que significa para ele. É interessante que nós temos vários outros elementos que surgem aqui, como, por exemplo, joias sendo tiradas, né? É um outro elemento de memorialização, nós vemos verso 5. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então, os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o Monte Horebe em diante. Parece que eles não usam mais joias a partir desse momento até a entrada da terra. Veja, esse texto, obviamente, ele nos auxilia a entender muito a respeito do uso de joias na Bíblia, mas o centro dele não é necessariamente o uso de joias. É um evento memorializador, assim como outros que nós tivemos no passado. Eles tiraram as joias para o bezerro dourado, para que o bezerro dourado fosse feito. E agora Deus disse: agora vocês não vão nunca mais usar joias, para vocês lembrarem o dia que vocês tiraram essas joias para me contrapor, para contrafazer a minha presença. Então, a ausência da presença de Deus no meio deles era acompanhada por um evento que lembrava a eles de que Deus não mais estava ali. Talvez indiretamente, entre parênteses, a gente pode, já que você tocou no assunto do uso de joias hoje, né? Porque é um aspecto que está adjacente a isso, a gente percebe que na Bíblia o uso de joias está quase sempre relacionado com a idolatria, né? Uhum. Então, o fato de tirar as joias implica também em abrir mão da idolatria. Talvez uma pessoa que use joias hoje não tenha essa concepção e possa argumentar que não está idolatrando ao usar joias. Mas o fato é que na Bíblia, os pedidos de Deus para que não se use joias está associado diretamente com a associação de joias com a idolatria, e o cristão deveria ouvir isso hoje e entender isso da perspectiva bíblica. Sim, né? Não há dúvida, não há dúvida. O que nós estamos vendo aqui é a materialidade do pecado, né? Veja, esse é um outro ponto em ataque hoje em dia. O que é o pecado e a existência em si do pecado, né? Veja, biblicamente nós sabemos que o pecado é algo material. O pecado não é uma doença só que de repente você pega, que nem uma gripe, né? O pecado é algo que vive. Pecado, assim como a vida, é real. Por isso ele precisa ser lidado através do sangue. O que nós percebemos é que a materialidade do pecado no arraial torna aquele local impuro e inadequado para a presença de Deus. Perceba que um pouco antes eles tinham passado por uma purificação, eles tinham comido com Deus no alto do monte, eles tinham sido purificados para ver a glória dele aparecendo. Então, o evento do bezerro de ouro trouxe-os de volta a um estágio anterior à aliança. Colocou-os de novo no estágio que agora Deus não pode mais habitar ali. E é por isso que Moisés vai brigar com Deus. Senhor, ajuda a gente a voltar àquele estágio para que o Senhor possa estar no nosso meio novamente. Um dos temas, assim, permanentes no livro de Êxodo que a gente percebe é sobre a presença de Deus. Desde Êxodo capítulo 1, ali no Êxodo capítulo 1, Deus se faz presente com o povo.
Por exemplo, capítulo 4, né? Deus se faz presente com Moisés e assim sucessivamente. Por 8 vezes no livro de Êxodo, a expressão nuvem e fogo aparece como expressões da teofania, né? Expressões da presença de Deus. Então, a presença de Deus é importante porque essa presença iria proteger, iria conservar a aliança também. E ao longo da Bíblia, a gente percebe que essa presença de Deus é expressa pela cláusula, eu serei contigo, né, etc. Não temas porque eu sou contigo. Esse tema da presença vai seguir até lá o livro do Apocalipse. Né, o trono de Deus estará na Nova Jerusalém e o povo de Deus estará com ele. E agora é interessante, Deus fala que não estaria com o povo e Moisés começa a apelar para Deus estar com eles. E aí nós temos um texto aqui que eu acho um texto muito interessante, Êxodo 33:15, que reforça essa necessidade da presença divina. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Isso aqui é um princípio muito interessante. Se acaso em algum momento estivermos com alguma dúvida de alguma mudança ou não, se eu tenho que ir para determinado lugar ou não, a certeza é da presença de Deus conosco. Se Deus não for conosco, é melhor que a gente permaneça naquele mesmo lugar. Então a presença de Deus é a chave de tudo isso aqui. Outro elemento... Esse verso 15, ele vem logo depois de uma promessa que Deus faz a Moisés, né? Parece que Moisés está reforçando esse conceito, porque Deus promete para ele, olha, a minha presença vai com você, para te dar descanso. E essa questão da presença de Deus para dar descanso a Moisés, fazendo um parênteses aqui na linha que a gente está indo, mas me faz pensar no exercício da liderança de Moisés. Porque, na realidade, ele nunca teve descanso, né? Ele sempre enfrentou problemas, aflições, dificuldades. Então, você vê que o conceito de Deus de descanso para o líder não é ausência de atividade ou de problemas a serem resolvidos. É a presença dele. O título da lição é outro tema que a gente percebe aqui. Peço que me mostres a tua glória. A gente ainda vai trabalhar sobre esse tema um pouco mais adiante. Mas esse aqui é um pedido de Moisés. E a essa altura a gente percebe que Moisés ele está compartilhando de uma comunhão muito forte com Deus, mas ainda assim ele desejava mais. E é interessante esse desejo de conhecimento de Moisés. Tá? Então, na nossa caminhada com Deus, nossa caminhada cristã, o ideal é que nunca haja um momento que a gente, já... Cheguei lá, conheço tudo sobre o assunto. Acho que é nesse sentido que a lição trouxe a questão da perfeição aqui, né? Sim, exato. Tanto na parte de sábado quanto de domingo, ou seja, você é perfeito em cada estágio, né? É lógico. Em cada etapa, né? Há uma frase que diz assim, né? Desconfie daquela pessoa que diz que sabe tudo. Comece a desconfiar dessa pessoa. Que, na verdade, nós sempre estamos galgando o conhecimento. A vida, na verdade, é a única faculdade que nunca entrega um diploma. Você sempre está aprendendo. Então a gente percebe que Moisés ele já estava no ápice aqui da comunhão com Deus, mas ele sempre estava desejando mais. Né? Um evento que a gente estudou e estamos estudando na lição destes dias, aqui especificamente do domingo, é o jeito que Moisés dá, e na minha opinião, o que está acontecendo aqui, ele está tentando fazer com que a glória vá com ele. Ele está tentando trazer a glória para dentro do arraial de novo. Né? Então a glória não tem como ir no meio. E ele tinha recebido a promessa de que eles iam construir uma tenda para Deus. Deus mesmo tinha dito, vou fazer uma tenda para que eu possa habitar no meio de vocês. E agora Deus está dizendo, eu não posso mais ir no meio de vocês. Então, a compreensão imediata, possivelmente de Moisés aqui, é, ele não vai mais fazer a tenda. Então, ele não vai ter mais tenda, ele não vai mais fazer o santuário. Ele disse para mim que ia fazer, que ele ia habitar no meio e ia andar com a gente. Agora ele está dizendo que ele não vai mais. Então, como é que pode isso? E aí, aqui começa toda a crise dele. A primeira resposta que ele dá, nós estudamos isso no domingo, começa lá no verso 7. Ele arma uma tal da tenda do encontro, né? É uma outra tenda, essa daqui não é o santuário ainda, né? Mas que aparentemente é uma tentativa de Moisés, Senhor, tá bom, vou fazer uma para mim então, vou ali do lado de fora. Não é à toa que ele coloca bem longe do arraial, porque Deus falou assim, olha, se eu for com vocês, eu vou consumir vocês. E ele diz que para fazer, ele diz claramente, armou a tenda para si, para ele mesmo. Né? O texto é bem claro, verso 7, ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, bem fora do arraial. Né? Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial.
Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua entrada, e seguiam-no com os olhos. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Então, o texto claramente aqui está descrevendo um local. Eu acho que todo mundo tem um cantinho, né? Em todo lugar que eu vou como pastor, eu sempre tenho um canto de oração, né? Um local onde eu gosto de orar. Eu tive isso quando eu fiz teologia lá no NASP, tenho isso ali na FAP, onde eu dou aula, durante meu doutorado lá na Andrews, a mesma coisa. Então, é um canto especial, né? Um local onde você entra. Jesus falou sobre isso. Quando você for orar com seu pai, entra, fecha a porta e você em secreto conversa com ele. Eu acho que esse aspecto aqui é muito válido, né, para a gente hoje, saindo um pouco do contexto lá do Êxodo, mas esse princípio de você ter um tempo e um local reservado para estar a sós com Deus. Né? Embora a gente possa falar com Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora do dia, não substitui a necessidade da gente ter um local de encontro com Deus, onde a gente pode estar mais à vontade com Ele, sem interrupções. Eu não lembro, teve um dia a gente, meio nos bastidores aqui, conversando sobre a questão de estudar, né? Que não dá para estudar em qualquer lugar, né? Tipo, igual você não frita um ovo no meio da sala, né? As coisas têm o seu local, né, para acontecer. E acho que a gente tem um local para estar com Deus, isso faz diferença na nossa caminhada com Ele. É uma ambiência, né? Sim. O ambiente é criado para que aquilo ocorra. Esses encontros de Moisés com Deus na tenda do encontro, eles também tinham um elemento de liderança muito forte presente. Porque, além de Moisés ser beneficiado com o contato direto com Deus, o povo estava vendo claramente quem era o líder daquele acampamento. Não era Moisés. Veja que isso é muito sábio da parte de Moisés. Primeiro porque, naturalmente, ele está em contato com a sabedoria do universo, Deus, que vai dar a ele as condições de liderar humanamente o povo. Segundo, ele perde o ônus de ter que carregar os problemas nas costas. Ou seja, quando a pressão vier forte para ele, ele pode dizer, não sou eu que tirei vocês do Egito, é esse ser magnífico que vem encontrar comigo todas as vezes aqui na tenda, que é responsável por vocês. Então, aprenda a confiar nele e me deixe um pouco em paz também, né? Porque é Deus quem conduz a vida de vocês. Isso é sabedoria e é humildade. Às vezes, como pais de famílias, como líderes de empresas ou de igrejas, às vezes a gente quer bater no peito e dizer que a gente que é o responsável pelas coisas, que a gente tem condição de decidir as coisas. É muito bom que um pai de família mostre claramente para os seus filhos e para a sua esposa, para o cônjuge, que embora ele tenha responsabilidades, ele tenha inteligência e competência, a responsabilidade de cuidar daquela família vem de Deus. E ele revela isso quando? Quando os filhos veem ele de joelhos, quando os filhos veem ele buscando a Deus, quando os filhos veem que a fonte do conhecimento e da capacidade dele não está nele, está em Deus. Isso vale para tudo na vida, né? Nós vamos fazer um breve intervalo aqui, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. O que é céu ou inferno para as pessoas? Existe um lugar bom e um lugar ruim? Para onde vamos quando morremos? Na revista Esperança, Céu ou Inferno, você encontrará respostas para todas as suas perguntas baseadas na Bíblia. Peça a sua gratuitamente pelo WhatsApp 12 982 44 44 49. Estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Eu quero falar ao seu coração. Nós estamos aqui no Novo Tempo muito interessados em que você conheça Jesus, se decida ao lado dele e receba a vida eterna, que é o presente, é o dom gratuito que ele tem para todos aqueles que nele creem. E por isso nós lançamos a edição especial da revista Esperança com o título Céu ou Inferno. Exatamente, o título é forte, não é? Exatamente para que você entenda que o que está em jogo aqui é vida eterna ou morte eterna. Essa revista elabora sobre os temas principais da salvação pela graça na Bíblia para que você entenda o único caminho da salvação, que é Jesus Cristo, e se decida ao lado dele. Para isso, é fundamental que você conheça esse caminho. Lamentavelmente, existem outros caminhos que aparentam ser caminhos de bênção, mas são caminhos de perdição.
inclusive usando a Bíblia, a religião cristã. É fundamental que você conheça o caminho que é Jesus Cristo e os ensinos de Jesus, tais como estão revelados em sua palavra, e essa revista vai ajudar você. Pastor Vinícius, eu preciso dessa revista então, como faço? É muito simples, é só você mandar agora um WhatsApp para o número que está na sua tela e nós vamos mandar sem custo nenhum essa revista para você como oferecimento dos Anjos da Esperança. Não perca tempo, peça agora, peça já a revista Céu ou Inferno para ter o caminho para a vida eterna encontrada na Palavra de Deus. Meu amigo Exinaldo, a gente estava saindo para o intervalo e você estava com Tem um insight assim. Um insight muito especial e nós não queremos perder nada do que o Espírito Santo coloca na sua cabeça. Traga para nós, por favor. Não, é interessante que esse quadro aqui, esse capítulo 33 e 34, é um quadro do livro de Êxodo que apresenta sobre a natureza de Deus, quem Deus é. A gente ainda vai trabalhar sobre esse assunto quando falar sobre a glória de Deus, que a glória de Deus é a junção de todos os seus atributos, mas alguns atributos de Deus são expostos aqui na narrativa. E eu acredito que um dos primeiros, ou então o primeiro atributo que seja exposto, está bem aqui nessa frase, quando Deus fala, capítulo 33, verso 3, né? Sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, resgatando o tema ainda do bloco anterior, porque és povo de dura cerviz, eu quero enfatizar essa última frase, para que te não consuma eu no caminho. É interessante essa frase, porque que Deus iria consumir o povo no caminho. Essa frase expressa um atributo divino que é sobre a sua santidade. Acho que é importante a gente se lembrar que Deus é misericordioso, amoroso, bondoso, mas Deus também é santo e Deus não tolera o pecado diante da sua presença. Eu acho que essa responsabilidade que a nação de Israel precisaria aprender e nós também. Na verdade, quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais e mais devemos refletir isso. Tá? Então, acho que a proximidade de Deus do povo exige mais e mais santidade. É interessante que no livro de Êxodo, Deus está falando de cima do monte, depois Deus vai falar da tenda do encontro, e lá no livro de Levítico, Deus vai falar a partir de dentro do santuário. Então, quer dizer, cada vez mais Deus vai se aproximando do povo. E nessa que Deus vai se aproximando do povo, a exigência de santidade é maior. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência do senso da santidade divina. Muito bem. Esse texto é muito interessante porque o que nós temos no capítulo 33, a partir do verso 12, possivelmente é uma conversa que aconteceu dentro da tenda do encontro. Né? Nós vimos que ele armou a tenda, essa questão do anjo do Senhor, Deus dizendo que não vai com eles, e a questão para não consumi-los, né, com sua presença. Do verso 7 ao verso 12, então, Moisés arma essa tenda do lado de fora, e no 12 em diante, você tem uma conversa de Moisés com Deus. Possivelmente, então, uma janelinha, é assim que o texto dá para a gente, para dentro da tenda, o que estava acontecendo lá dentro e o que eles estavam conversando. O verso 12 é interessante. Eis que me dizes, Moisés dizendo para o povo, para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Ora, Deus disse agora há pouco que era o anjo que ia na frente, né? Mas ele disse que não ia no meio. Disseste, eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se eu alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é também o teu povo. Veja, Deus estava falando para ele, o teu povo, o teu povo, o teu povo, e agora ele falou, lembra que não é só meu, esse povo é teu também, né? Então, é interessante que Moisés está insistindo com Deus, na oração intercessória, a natureza da origem do povo, da onde esse povo é, quem esse povo é, novamente colocando eles nas mãos de Deus. Alguns outros aspectos são interessantes aqui. Veja, eu peço que me faças conhecer os teus caminhos. Né? É interessante. É possível que Moisés estivesse mencionando aqui o caminho físico mesmo, para ir para a terra prometida. Né? Então ele está dizendo, olha, me faça conhecer os teus caminhos para eu chegar lá na terra. Mas aqui, esse pedido, posteriormente, a gente vai ver mais à frente, ele é respondido de uma outra maneira por Deus, né? Através dos seus atributos. Salmo, capítulo 103, verso 6, nós temos um texto muito interessante que faz alusão a esse pedido e que explica isso aqui. Verso 6, no capítulo 103 de Salmos, nós lemos assim, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo, bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira.
não nos traga segundo os nossos pecados, trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele se afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó. Esse texto descreve a revelação dos caminhos de Deus a Moisés, ele abertamente diz aqui. Então, os caminhos que Moisés pedia, possivelmente era a ideia da companhia dele, perpetuamente acompanhando-o em direção a Canaã. Mas aqui Deus acaba manifestando para ele a bondade que faria com que o povo pudesse chegar a Canaã. Porque o ponto aqui agora é que Moisés está tentando entender como é que isso vai acontecer. Se a arca, ou se todo o santuário que ele tinha recebido no monte não vai mais ser construído, porque era possivelmente essa a interpretação que ele estava dando para a situação. Muito bem. O que temos mais aí? Estamos... Bom, o texto ainda vai mais adiante, tem mais coisas. Se vocês deixarem aqui, eu vou embora. Há outros aspectos interessantes aqui. No capítulo 33, ainda no verso 11, a gente vê a ideia de que ele está falando com Moisés face a face, como a um amigo. Esse ponto é interessante. Eu achei interessante, né, que o verso 12 começa, né? Disse Moisés ao Senhor. O verso 17 começa, disse o Senhor a Moisés. Era um diálogo real. Né? Exatamente, é uma conversa real. Então, veja... E nessa conversa ele faz 2 pedidos. O primeiro é mostrar o caminho. Ele mostra os seus caminhos. Eu quero entender o que é isso aqui que a gente vai viver aqui, né? Eu quero conhecer o Senhor. A nossa lição, inclusive, falou sobre isso. Para que eu te conheça. Eu quero te conhecer mais próximo, né? Agora, tem um outro pedido que ele faz, e a gente estudou isso na terça, para que me mostres a tua glória. Peço que me mostres a tua glória. A gente vê isso no verso 18, né? Então, Moisés disse, peço que me mostres a tua glória. Aqui esse termo kavod, para glória, É interessante que aqui Deus, quando responde, diz que a glória dele é a bondade dele. Sim. Então, nós vamos ver mais na frente atributos, isso. Exato. Ele vai responder as duas coisas. Ele vai responder os caminhos e a glória para Moisés. Mas aqui, esse pedido é estranho. Se você leva o termo kavod no seu ponto principal aqui, em relação ao que passou, é um pedido estranho. Porque a glória de Deus apareceu para eles. Eles viram a glória de Deus no topo do monte, eles viram a glória de Deus no pavimento, eles viram o trono de Deus. Então, assim, o povo já tinha visto a glória de Deus. Pergunta é, o que Moisés está pedindo, então? O que ele está pedindo de Deus? Exato. Ele está pedindo o que de Deus, né? Eu percebo... Perdão aqui. Tranquilo. Perdão aqui, Felipe. Eu percebo aqui o seguinte, a palavra glória, kavod, né? A gente percebe no Antigo Testamento e na Bíblia que glória ela vai ter 2 sentidos. Tanto o aspecto visual, que foi a Shekinah, a manifestação visível da presença de Deus, da manifestação de Deus, aquela luz que aparecia entre os 2 querubins em cima da Arca da Aliança, ali está a glória, a manifestação visível. A luz irradiante que apareceu em cima do Monte Sinai, ali está a glória. Então, assim, Moisés e os anciãos e tanto o povo viu a glória. E agora ele chega, eu quero ver sua glória. Então, afinal de contas, que glória que ele está... Então, se refere a outro sentido de glória. Sim. E eu acredito que agora, no versículo 19, Deus vai mostrar que glória é essa. Deus vai responder o outro sentido de glória. Me parece Por favor, que... Exato, são 3... Eu sei que você vai falar sobre isso, mas eu estou jogando aqui. Excelente. Há 3 características interessantes de quando a kavod de Deus aparece em textos do Pentateuco, né? A primeira delas é que, em geral, essa apresentação da glória de Deus é pública. Então, sempre que ela aparece, ela é pública, é algo que todo mundo vê, né? O segundo ponto é que ela aparece, a primeira é pública, o segundo é que ela aparece vinculada a uma autorrevelação divina, ou seja, Deus inicia ela. Nunca é alguém pedindo nada de Deus, entende? É Deus que começa e ela acontece de maneira pública, né? E por fim, parece que essa glória tende a ser algo distante dos observadores. Ou seja, é algo que Deus começa, é público e está longe. Está bem longe, né? Então, parece que o que ele está pedindo aqui é algo
Mais interno. Quebrar o protocolo. Mais interno, Exato, mais interno. Senhor. Eu quero deixa conhecer chegar o time. perto. Exato. Deixa eu chegar perto dessa glória, porque até então eles viram tudo longe, para todo mundo. Falei, Senhor, agora eu quero chegar bem pertinho É muito do Senhor. interessante isso aí. Eu quero ver o Senhor bem de perto. Me mostra bem de pertinho quem o Senhor é, porque eu quero ter certeza de que o Deus que eu adoro, o Deus que acredito É o que Deus que vai existe, estar comigo. exatamente esse a resposta Deus. de É o verso Deus, 19 aqui. ele vai nessa É, aqui, direção. ó. É interessante que no verso 19, há 4 palavras aqui interessantes que Deus enfatiza sobre ele. Ó. Farei passar toda a minha bondade diante de ti, proclamarei o nome do Senhor, Exatamente. terei Tem a ver com misericórdia e depois terei compaixão e me compadecerei. Você percebe que são elementos que estão relacionados ao caráter de Deus. É, à a pessoa própria de Deus. expressão nome, né? O próprio nome, do- o nome aqui já resumiria muita coisa, que nome tem a ver com caráter. Então, na verdade, eu acho que Deus responde de acordo com a pergunta e com o pedido de Moisés. Não há dúvida. Ele vai pedir os dois pedidos, ele vai responder na sequência. Exato. Aqui na primeira resposta, Deus responde falando, ok, você quer conhecer a minha pessoa, quem verdadeiramente eu sou, minha natureza. E aí Deus responde mostrando alguns atributos. Então, assim, eu acredito que o desejo de Moisés foi um desejo intenso de conhecer a Deus, que eu acredito que esse tema é um tema predominante na Bíblia. Por exemplo, lá em Oséias, capítulo 4, lá, meu povo perece por falta de conhecimento. E é certo que o conhecimento ali não é necessariamente conhecimento cognitivo, porque o público-alvo ali era os sacerdotes que ele estava falando, que o sacerdote era um grupo que mais estudava. Então, mas que conhecimento é aquele? Oséias 6,3 fala que era conhecimento de Deus. E a palavra ali, Adá, que é o conhecimento experimental. O autor até trouxe exatamente essa proposta, né? Que, ao mesmo tempo, nossa glória deve ser revelar o seu caráter, né? E Caráter de torná-lo Deus. conhecido aos outros. Exato. Ou seja, o reflexo do caráter de Deus, sua misericórdia, do seu amor, deve ser visto em nossas ações. Então, ou seja, assim como Moisés teve o seu crescimento, né? Até essa intimidade com Deus para manifestar ainda a glória de Deus, a gente também precisa buscar esse crescimento. Lá no Evangelho de João, a todo momento nós somos advertidos de que a hora de Jesus ainda vai chegar, a hora em que ele vai manifestar a sua glória. Desde o capítulo 2, quando ele diz para a mãe, a minha hora ainda não é chegada, a minha glória ainda não é. Não é? E ele faz o primeiro milagre. E nós somos conduzidos naquela narrativa ao ponto alto da manifestação gloriosa de Deus, que é a cruz. A cruz do Calvário. Isso combina muito bem com o que Deus fala a Moisés aqui. Misericórdia. Eu vou fazer, você quer ver minha glória? Eu vou fazer passar diante de você a minha bondade, né? A bondade de Deus é a grande manifestação da sua glória. Então a cruz é a manifestação mais evidente da bondade de Deus, portanto é o momento mais glorioso de Deus, e veja como a glória de Deus é paradoxal para os valores desse mundo. É porque na cruz E do essa- Calvário, o livro de Salmos fala, né, que a graça, a justiça e a paz misericórdia, se beijaram. E né, essa elas se visão da glória de Deus como bondade nós podemos ter hoje, mediante o Espírito, que é o que o autor até trouxe aqui, Romanos 2,4, né? Ou você ignora e despreza a riqueza da sua bondade, né? Ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. É que isso está no centro do grande conflito, né? A acusação inicial de Satanás contra Deus é de que Deus não é amor, Deus não é bom. E toda a revelação divina está no sentido de mostrar que Ele é amoroso e que Ele é bom. Então, se nós quisermos conhecer a glória de Deus, nós temos que entender sua bondade. Seu Sim, a resposta de Deus é paradoxal, né? Parece que ele dá uma invertida em Moisés, né? Moisés estava querendo uma coisa e Deus dá outra. No verso 20 você vê, e acrescentou Deus, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Ou seja, o que Moisés queria? É exatamente Provavelmente isso. era isso aqui que Deus dizia, não, isso aqui não dá, entende? Então, você não vai ver a minha face, eu vou fazer passar a minha bondade diante de você, e isso você pode tomar como a minha face. Na resposta de fato, a gente vai ver, talvez no próximo bloco, né, no capítulo 34, ele de fato responde de uma maneira muito incisiva isso aqui. Proclamação. Mas esse ponto aqui é um ponto interessante, porque logo na sequência ele continua. Eis um lugar aqui perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Então você vê a proximidade. Eu vou trazer você bem pertinho. Ele vai esconder com a mão, Só que eu vou colocar aqui para te preservar, entende? Então Deus está tentando dar para ele a maior proximidade possível, a maior intimidade possível, dada a realidade de pecado dele. Exato. Entende? Então esse é o ponto que para mim é o ponto principal do santuário. Sabe que muitas vezes a gente é criticado, né? Quando falamos do santuário, porque dizem assim, olha, não, vocês falam do santuário e isso significa que vocês
pregam um Deus distante, um Deus que está muito longe das pessoas. O santuário não é a expressão de um Deus que se esconde, o santuário é a expressão de um Deus que se mostra, que busca as pessoas. O que nós vemos na sequência, o que nós vemos nesse texto é especificamente isso, é um Deus que quer estar perto. E, portanto, o santuário passa a ser um instrumento normalizador da aliança. Para que tenha aliança, é necessário um sistema que normalize a aliança quando uma das partes cair. No caso da aliança com Deus, é só a gente que vai cair. Então, o que Deus está tentando mostrar para Moisés é a essência do santuário que, na sequência, ele vai poder construir. É a essência de um Deus que quer estar perto, que quer estar próximo. É um Deus que, olha, eu vou fazer a minha bondade no santuário, é isso que acontecia. A minha bondade passar diante de você através dos sacrifícios, do propiciatório. Propício, Deus fazendo propício. Exato. Mas a minha face, aquele que está dentro do Santíssimo, você não pode ver. Porque se você chegar perto, você vai ser destruído. Então, essa não é a expressão de um Deus que tenta se esconder de Moisés. É um Deus que faz de tudo para Moisés ver o máximo que ele pode, sendo quem ele é. E essa é uma das verdades mais maravilhosas do êxodo e do santuário e da presença de Deus como a maior dádiva do êxodo. Ela é a bênção da aliança. Deus estava com eles e queria ser visto e conhecido por todos. Exato. Que maravilha poder perceber essa revelação gloriosa de Deus que se manifesta na sua bondade, no seu amor. Deus é bom. A despeito das circunstâncias ruins da vida, a despeito do que o inimigo de Deus tenha dito, eu queria que você saiba que Deus é bom, que Deus ama você e ao contemplar a sua bondade, você contemplará a sua glória. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, o nosso programa volta já já. Já estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. E a nossa gratidão especial a você que é anjo da esperança e que mantém o programa Lições da Bíblia no ar, não só o programa Lições da Bíblia, né? Toda a grade de programação da Rede Novo Tempo que abençoa tantas pessoas, fazendo com que muitos conheçam a Jesus e sejam salvos. Isso é muita bênção. Você ainda não é anjo, você tem a oportunidade de também se tornar parte dessa corrente do bem para abençoar muitas vidas. O WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, você entra em contato com a nossa equipe que falará com você durante essa semana, a próxima semana, no horário comercial, para que você faça parte dessa corrente do bem. Bom, a gente está conversando aqui, meus queridos amigos, sobre o nosso guia de estudos. E, pastor Isinaldo, você tem coisas lindas aí, porque esse momento aí do encontro de Moisés com Deus, a revelação da glória divina, o pedido de Moisés, realmente mexe com o coração de um pastor, não é? Sim, com certeza. Assim como no bloco anterior, nós começamos falando de um aspecto do caráter de Deus, que era justamente sua santidade. Deus não tolera o pecado diante da sua presença. Nesse último bloco, queremos também retomar o assunto, só que agora com outro aspecto do caráter de Deus, que é a sua misericórdia. Tá? Aqui no capítulo 34, no versículo 7, né? Versículo 6, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade. Eu quero enfatizar aqui a misericórdia, que é o verso 7. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso aqui é o linguajar do 2º mandamento. Lembremos lá do 2º mandamento, né? Então, Deus visitará a iniquidade do ímpio na 3ª e 4ª geração. Só que a sua misericórdia se estenderá até 1000 gerações, na casa do justo. É interessante que uma geração naquele tempo, no tempo dos patriarcas, a gente pega ali Gênesis capítulo 13, capítulo 15, uma geração era em torno de cerca de 100 anos. Por exemplo, quando Deus fala assim para Abraão, você vai e tal, somente na 4ª geração a sua descendência voltará, né, para esse local, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Então, a quarta geração, somente 400 anos depois eles voltaram. Então, uma geração equivaleria ali cerca de 100 anos. A memória do ímpio duraria em torno somente de 300 a 400 anos, 3ª e 4ª geração. Mas a memória do justo, daquele que confiou em Deus, até 1000 gerações. Quer dizer, imagine 100 vezes 1000, aqui seria um superlativo da misericórdia divina, mostrando que Deus é eternamente misericordioso. Outro ponto interessante, no verso 8 e 9, Moisés ele vai reforçar aqui a intercessão. Lembremos que havia ocorrido um problema lá com o bezerro de ouro e o contrato quase foi invalidado. Tá? E aqui nós estamos no processo de intercessão de Moisés, verso 9.
Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco. Ele está quase usando a palavra por favor aqui, tá? Porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então, mais uma vez, ele reforça a intercessão. É interessante como é que Deus responde. Lembremos que a aliança foi quase quebrada, mas olha só como é que Deus responde, verso 10. Então disse, eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram, etc, etc. É interessante essa expressão, eis que faço uma aliança. Alguns podem entender que aquela aliança do Sinai havia sido quebrada e agora Deus está fazendo uma nova aliança. E não é. A palavra fazer aqui, que é a palavra no hebraico assar, que na verdade é um elemento feito de material pré-existente. Na verdade seria uma continuação da aliança que quase foi quebrada. Então, quer dizer, Deus ele atendeu a intercessão de Moisés e Deus realmente Muito bom isso, hein? reafirmou a aliança, Remendou, né? remendou a aliança e atendeu o pedido de Não misericórdia. é de um Moisés. bará, nova aliança. É, exato. Não é o bará não é assar. aqui é o Seria raçar. karat, né? Agora, Para cortar, né? Um detalhe aí na intercessão de Moisés que me chama a atenção, né, no papel de um líder, é que mesmo ele não tendo se rebelado contra Deus, Ele se bota no... ele se inclui, perdoa a nossa. Oração de Daniel, isso. Daniel. É, oração de Daniel. Isso fala muito sobre o líder, né? Sobre a percepção dele em relação ao povo, a identificação dele com o povo. O profeta Moisés estava se aproximando de Deus. Acho que a gente vai comentar isso um pouquinho mais para o final do bloco, mas acho que eu quero já garantir minha participação diante do tempo. O tempo que está indo É aí. que aqui nessa temporada o telespectador está vendo, né? Que aqui é o seguinte, respirou, perdeu a gente vez, pega né? aqui, então deixa eu já garantir aqui. Não, aqui é o seguinte, o Moisés e tal, ele está lá em cima do monte e ele desce com o rosto resplandecente, que na verdade esse é o título aqui da lição, né? Vai ser na quinta. Aqui é o da quinta-feira, o rosto resplandecente, Moisés. No verso O 29... Luciano já está defendendo o espaço dele. Né? mas vou falar um pouquinho aqui, depois ele fala ali. Mas agora, quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas dos testemunhos, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. Não sabia. Isso é interessante aqui. Então, por exemplo, Moisés, o rosto resplandecente, que é o efeito da santidade de Deus sobre Moisés. Interessante que Moisés não sabia, isso é muito interessante. Sabe por quê? Às vezes nós, querendo dar uns santarrões, etc e tal, né, a gente Proclama a própria nós glória, né? proclamamos a nossa própria santidade. Não, eu faço isso, jejuo aquilo, oro aquilo, leio quantas vezes a Bíblia. Interessante que a pessoa que está sendo santificada, ela não tem a consciência do que está acontecendo. Muito pelo contrário. Na mente dela, ela se sente muito mais pecadora. Imperfeito. No livro Santificação, a autora Ellen G. White, ela diz isso. Quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais e mais temos consciência do nosso pecado. Exato. Me permita, então, lá, claro. dentro de Moisés aqui... Respirou, entrou, né? Eu acho que o que me chamou muita atenção aqui nessa parte é a adoração de Moisés, porque ela revela um padrão na Bíblia. Quando que o ser humano adora a Deus? Sempre após uma manifestação divina. Né? Você vê, Deus revelou a Moisés e ele adorou o Senhor. Você vai ter isso nos vários momentos que Deus se apresenta a Isaías, que Deus se apresenta, né, lá no Novo Testamento, por exemplo, quando Deus manda o mensageiro dele e tudo. Quer dizer, a minha adoração, ela precisa dessa contemplação do divino. Daí a importância dessa tenda do encontro, como a gente disse há pouco atrás, né? Ou seja, esse momento que você está a sós com Deus, porque é quando você tem um vislumbre de Deus que isso te enche de reverência, de contrição e de entender que você está na presença de um Deus realmente maravilhoso. Eu queria, Felipe, se você não sei o que você está programando aqui, mas eu queria trabalhar e elaborar um pouquinho mais, ainda no capítulo 34, versos 6 e 7, especialmente o verso 7, que é a declaração de Deus a respeito de si mesmo, que eu acredito que esse texto é um dos textos centrais do Antigo Testamento. Exatamente. Ele vai ser repetido fartamente nas Escrituras. Nós vamos ver isso, por exemplo, Salmos, né? lá em Jonas, em Salmos, muitas vezes, em Jonas nós vamos ver isso na ocorrência ali daquela conversão em massa dos ninivitas, né, e do próprio arrependimento de Jonas.
É um texto que revela quem é Deus. Eu diria que seria o João 3,16 do Antigo Testamento. Exato. A imagem de um Deus compassivo, clemente, longânimo, bondoso. Ao contrário do que muitas pessoas pensam que o Deus do Antigo Testamento ele era um Deus irado, um Deus chato, né? Eu não sei Aqui como esse é um seriam Deus essas palavras aí no hebraico, né? Recebe. Mas, por exemplo, quando a gente olha isso no português, é muito forte. Por exemplo, clemente, você olha lá no dicionário, é aquele que perdoa e suaviza as consequências do erro. Longânimo é aquele que tem grande capacidade de suportar afronta e insulto. Quer dizer, combina muito com o contexto aqui. Nós estamos com 2 mestres no hebraico Vamos aqui. no hebraico Mas com o esse. longânimo aí me parece que é aquela referência ao longo nariz, né? Exato. Exato. Veja, o capítulo 34 ele é especial por vários motivos. Você percebe que os versos 1, 2 e 3 excluem a possibilidade de companhia para Moisés no alto do monte. Diferente da outra vez, onde os 70 anciãos e o próprio Arão subiu com ele, né? O verso 3, inclusive, diz, ninguém deverá subir com você, diferente da outra vez, né? É possível que essa seja uma crítica tácita ou escondida de Arão. Uma disciplina, que, uma disciplina olha, para o isso. Arão não sobe mais, né? Sobe só você, entende? Então, disciplinado. Parece que essa é a ideia, né? Então, quando você vê do verso 4 para frente, o próprio Moisés corta as tábuas, então tem toda uma preparação que ele tem agora que fazer para que Deus possa responder a ele. Agora, o que a gente vê a partir do verso 5, o verso 6 em específico, é a resposta das 2 pedidos de Moisés. Moisés pediu que os caminhos de Deus fossem mostrados e que a glória de Deus fosse mostrada. Então, os caminhos, possivelmente indicando ou se referindo ao caminho para Canaã, que Deus iria com ele, mas que Deus responde assim, Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, é o que a gente estava conversando, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, como o pastor leu aqui, ou seja, os caminhos de Deus, aquilo que de fato garantiria a chegada a Canaã, não era a habilidade geográfica, não é o GPS divino, né? O que Deus está dando para ele aqui, são os atributos. Esses atributos é o que garantem que vocês chegam, que vocês vão chegar. Isso aqui é fantástico do ponto de vista da graça no Antigo Testamento, como o pastor Vinícius mencionou. A ideia de que isso aqui é uma percepção legalista da salvação não está no texto. O texto está dizendo assim, olha, é só pela minha graça que vocês vão entrar em Canaã. Porque se não fosse por ela, só Moisés ia ficar aqui, entende? Você só já ele sabe sobe claramente. no monte, ninguém mais. Exatamente. Eu posso fazer uma nação só a partir da família dele? Exato. E um outro ponto importante aqui, nós vemos no verso 6, nessa resposta. Deus compassivo e bondoso. Chesed ve'emet, tá? Bondade e verdade, misericórdia. Esses são os termos que geralmente são mostrados em pares no Antigo Testamento. Eles geralmente aparecem em par, no Antigo Testamento. Os 2 juntos. E eles sempre expressam a vontade e a bondade e a presença de Deus. É interessante que ao longo da revelação progressiva da Bíblia, eles vão eventualmente se aplicar a Cristo. Quando nós vamos para João, e esse é um texto importante da gente ler, quando a gente vai lá para João, capítulo 1, verso 14, a gente percebe a expressão última, a expressão máxima dessa vontade aqui, dos caminhos de Deus. Qual que é o caminho de Deus? Qual que é o máximo caminho de Deus? Veja o capítulo 1, verso 14, se referindo diretamente a esse verso que a gente leu ali. 1, verso 14, nós lemos, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. A mesma terminologia que nós temos lá atrás. E vimos o que a gente viu dele? A sua glória, a sua kavod. A glória como do unigênito do Pai. Então, Cristo é defendido por João como a máxima manifestação desta resposta que Deus dá para Moisés. Esse é o caminho. Ele é o caminho, João ele 14, é a verdade, esse é o caminho. Eu sou o caminho. Vida. Exatamente. O próprio Deus, ele desceu cerca de 1000 e poucos anos depois e respondeu. Eu sou o caminho. E veja, isso significa que Jesus, então, é a máxima resposta de Deus a essa oração. Exato. Porque o problema dele aqui é que a aliança e o tabernáculo não ia mais ser construído, pelo menos era o que ele imaginava. Sim. E ele está implorando com Deus por isso. Veja o verso 8, verso 9. Imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse, Senhor, se alcancei o teu favor, continua no meio de nós. Vem habitar, vamos construir o santuário para o Senhor voltar aqui. O Senhor disse que vai fazer aliança, então fica aqui. Então o que João está dizendo é que
a partir daqui Deus começa a responder essa oração ao longo das gerações, por isso as 1000 gerações. 1000 gerações. Porque ele vai respondendo isso Eternamente. nas gerações, até que o próprio Messias vem, tabernacula entre nós, e nós então vemos a graça, a misericórdia, a expressa vontade dele. Então, essa oração aqui, de certa maneira, é profética. Ela estava apontando para uma resposta muito maior, que era em si A pessoa puramente graciosa. Na Ela verdade, foi puramente respondida graça. plenamente em Cristo. É graça, é pura graça. Na verdade, João, quando está escrevendo o evangelho dele, é lógico, seus olhos estão no Antigo Testamento, não somente em Gênesis, mas principalmente também no livro de Êxodo, porque ali nós temos a questão do santuário, Jesus tabernaculou, ou tabernacula, não sei, a gente inventando o verbo aí, né? E tal. E outra coisa, um dos objetivos de João é mostrar que Jesus é a própria glória. A palavra glória é muito importante no evangelho de João. Os 7 milagres que ocorrem ali, na verdade, manifestação da glória. São sinais da glória de Deus. Exato. Esse texto, eu acho que ele é um dos pontos centrais do Antigo Testamento mesmo, porque é a manifestação de quem Deus é de verdade. Um Senhor compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e em fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Esse é o Deus que nós servimos, que nós amamos, é um Deus bondoso, Ele ama você, a despeito de todas as coisas que a vida possa querer mostrar o contrário. Esse é o seu Deus. Ele é clemente, misericordioso, bondoso, não só para o povo, mas para a sua vida. Está na hora de você dizer: Senhor, por favor, eu quero ver a sua glória na minha vida. Permita que essa bondade, essa misericórdia, essa clemência, essa longanimidade de Deus se manifeste em você. Ela já foi paga na cruz e você pode se apropriar dela. Esse evangelho maravilhoso está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.